Está no ar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Estão todos bons? Este é o terceiro painel do Congresso Internacional dos Hospitais. Chamo-me João Oliveira, atualmente sou Presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa e é com muito agrado que aceito participar e moderando esta mesa redonda, em que tenho a honra, porque isto não é uma figura de estilo, de moderar o Dr. Carlos Andrade Costa, a doutora Rosa Matos e a doutora Teresa Sostelo, pessoas que estão na vida da gestão hospitalar desde há muitos anos, com longa experiência, diria até no plural, longas e diversas experiências na área da saúde, que enriquecem qualquer contribuição que aceitem dar no âmbito de uma reunião deste género. São também pessoas com as quais eu próprio convivi profissionalmente e com quem tive a oportunidade de aprender bastante. Tenho, por isso, grande interesse também nas intervenções que irão desenvolver. O painel intitula-se As Pessoas, as Organizações e os Profissionais e remete para experiências locais. Penso que seria higiênico que nesta hora nos conseguíssemos afastar um bocadinho do Covid. Espero que as vossas intervenções consigam refletir sobre experiências diversas. E faria desde já um apelo para, não querendo alterar o que programaram dizer, mas um apelo para que pudéssemos pensar em termos mais gerais do funcionamento dos hospitais e das implicações ao nível do dever pessoal em cada uma delas, de como as organizações interagem com os profissionais, de forma que se moldam mutuamente. Espero ouvir intervenções dessa área neste sentido. Começaria pela doutora Rosa Matos, a quem solicito a intervenção. Muito bem, boa tarde a todos. Obrigada, Dr. João, pelas suas palavras, cumprimentar os meus colegas de mesa e agradecer o convite para estar neste 8º Congresso Internacional dos Hospitais. Eu tenho uma pequena apresentação e, obviamente, vou tentar que o meu tempo seja comprido e falar um bocadinho, e começando por dizer quem somos, quem é este centro hospitalar. O primeiro slide. Começar exatamente por dizer quem somos, quem é este centro hospitalar. Não sei se já me conseguem ver. Somos efetivamente 6 hospitais, e começando por dizer que somos o segundo maior centro hospitalar do país. Somos 6 hospitais, mais uma clínica, temos mais de 100 edifícios dispersos pela cidade de Lisboa. Temos mais de 1.200 camas, estas camas variam entre as 1.200, 1.300, 1.000, 1.050, portanto vamos abrindo e fechando também. 18 blocos operatórios, mais de 7.800 profissionais e temos cerca de 1.250.000 atendimentos anuais. Nós, quando aqui chegámos, e este Conselho de Administração definiu 3 grandes linhas estratégicas. A primeira era, efetivamente, valorizar as pessoas e, começando pelos nossos utentes, pelos nossos clientes, o foco nas suas expectativas e nas nossas necessidades e nas necessidades deles. Ou seja, nós ouvimos muito pouco os nossos utentes, os nossos clientes. Portanto, e uma das nossas preocupações era ouvi-los e também fazê-los participar neste modelo de gestão, nesta forma de prestar serviços deste centro hospitalar. E, obviamente, os profissionais, começando por criar condições de bem-estar, de atratividade, para que eles permaneçam e gostem de trabalhar neste centro hospitalar. O segundo eixo era, efetivamente, melhorar o desempenho, e melhorar o desempenho a nível do acesso, aumentar a produtividade e melhorar a qualidade, tanto aquela que nos é dado a conhecer, como também fazer com que os nossos clientes, os nossos utentes,
percebam essa qualidade na prestação do serviço. O terceiro era preparar, e nós todos sabemos isso, preparar a mudança para o novo hospital. E o novo hospital costumo dizer, começa já hoje. Começa já hoje, porque se tivermos o edifício daqui por 4, 5 anos, temos que começar a preparar. E isso, este Conselho de Administração também o definiu como a terceira linha estratégica, preparar a nível das estruturas organizacionais e começar a trabalhar também os processos em termos dos resultados que obteríamos se efetivamente tivéssemos uma nova estrutura. Mas, entretanto, como todos sabemos, fomos surpreendidos, ou pelo menos grande parte surpreendidos por esta nova pandemia que veio alterar em muito tudo aquilo que estava pensado e que estava estruturado. E tivemos que, obviamente, repensar muito a nossa estrutura. E foram de imediato colocados alguns desafios. Primeiro, para este centro hospitalar, que é um centro hospitalar de referência, e principalmente para os hospitais do sul do país e não só, e também temos que dar resposta aos centros de saúde da nossa área de influência, o nosso posicionamento estratégico enquanto centro hospitalar de referência e como hospital que também tem que responder a todo um contexto de pandemia e de doença Covid-19. Depois, todo o modelo organizacional. Nós sabemos que as nossas estruturas e a cultura organizacional são pouco flexíveis. Portanto, os hospitais são muito fechados dentro deles próprios, não tem havido, efetivamente, ao longo destes anos, grande pensamento organizacional sobre a forma hospitalar, e isso também nos trouxe um grande desafio, como organizar estruturas que há 10, 15 anos ou mais não eram mexidas e estavam muito bem instaladas nos seus processos. E vou logo para o terceiro desafio, que é como rever todo o processo, não só clínico, mas os processos também administrativos que estavam a funcionar. E depois um grande desafio, que é os recursos humanos. Os recursos humanos, porque, efetivamente, os nossos clientes continuaram a ser os mesmos, portanto, nós temos, as nossas necessidades mantiveram-se, é um acréscimo, efetivamente, provocado por uma nova doença. Portanto, as necessidades não mudaram, foram apenas acrescentadas. Portanto, aí também, e como todos nós sabemos, os recursos humanos, embora tenham existido alguns recrutamentos, tivemos que nos organizar com os recursos que na altura tínhamos para responder não só às necessidades que já tínhamos, como àquelas que a pandemia veio acrescentar. E depois as expectativas dos utentes. E aqui falo nos utentes Covid e nos utentes não Covid. Portanto, aí também tivemos que pensar como é que poderíamos responder a esta nova realidade. E definimos uma estratégia. E a estratégia começou com a definição de um plano global de contingência com diferentes fases. Obviamente teve que ser coerente com os vários planos setoriais que tínhamos nas nossas várias áreas, clínicas e não só. Depois ter uma liderança clara e presente, com um gabinete de coordenação que numa primeira fase, eu estou a falar numa primeira fase de março a abril, reunia dia sim, dia não e, se necessário, todos os dias. Um gabinete muito presente, onde estavam os vários líderes e que toda a gente percebia que o que saía dessas reuniões era, obviamente, para ser cumprido. Havia uma linha muito direta. E depois uma reorganização do perfil assistencial de cada polo. Isso também, eu costumo dizer que o facto de sermos 6 hospitais, de certa maneira, também nos veio facilitar, porque aí permitiu-nos logo de início definir quais eram os hospitais onde os doentes Covid seriam tratados e quais aqueles onde, efetivamente, eles não, numa primeira fase, não seriam. O que aconteceu logo com Santa Marta, porque é um hospital voltado muito para a área do coração, do pulmão, portanto, ficou logo Santa Marta definido que numa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta fase
só numa situação de grande pandemia, onde efetivamente todos teríamos que acolher doentes Covid, Santa Marta seria um hospital livre de doentes Covid. E assim definimos logo desde o início o Corri Cabral, porque era lá que tínhamos a nossa grande unidade de infecciologia, aliás, uma referência, nós fomos o primeiro hospital do sul do país a receber doentes Covid, portanto, a fazer o diagnóstico, a tratar, portanto, e foi definido logo um plano para o Corri Cabral, no sentido de podermos ali sim tratar os doentes com Covid-19. E não só, temos também o Hospital Dona Estefânia, que é o nosso hospital pediátrico, onde também como referência ao sul do país, onde recebemos todas as crianças com Covid-19 e é uma referência a nível nacional. Portanto, logo à partida, estes dois hospitais, tal como a MAC, onde ainda este fim de semana recebemos 8 grávidas com Covid, são hospitais com urgências externas e que estão a receber diariamente os doentes com Covid e doentes não Covid. Aqui foi muito importante uma forte componente comunicacional interna. Portanto, com muita transparência, dizendo a todos os profissionais aquilo que se passava, portanto, muito clara, diária, com referências à nossa capacidade técnica e uma capacidade de resposta muito ativa, porque foi necessário definir canais de comunicação interna extremamente fortes, porque, e acontece, e está escrito nos livros, quando não há esta comunicação rápida, transparente e clara, tendencialmente cada um tenta fazer aquilo que lhe parece que é melhor fazer na altura. Portanto, eu diria que foi o nosso grande sucesso, foi esta, efetivamente, componente interna e comunicacional que tivemos de transmitir desde os assistentes operacionais, aos seguranças, aos médicos, aos utentes, o que é que se estava a passar, como é que estávamos a trabalhar e o que é que cada um teria que fazer para isto correr bem. E este trabalho em rede, que também às vezes é difícil e que eu diria que esta pandemia veio ajudar a reforçar este trabalho em rede que eu espero que continue e seja aprofundado. O segundo ponto que eu gostaria de referir era a gestão das equipas. O que nós fizemos foi ter, logo desde o início, equipas dedicadas para atendimentos de doentes Covid e equipas de atendimento de doentes não Covid. E para isso, para que essas equipas para atendimento de doentes Covid, como temos, tivessem preparadas, não tivessem receio, houve uma forte componente de formação dos profissionais das várias áreas para prestar esses cuidados aos doentes. Porque havia muito medo, havia muito receio, então foi necessário fazer essa formação. Isso foi uma grande aposta. Apostas em formas de trabalhar também que pudessem diminuir a exposição, como o teletrabalho, as equipas em espelho, sempre possível as pessoas poderem, a parte administrativa, trabalharem em casa. Portanto, essa foi a nossa grande aposta para os 7.800 funcionários que temos, fazer-lhes perceber que havia outras formas de trabalhar e isso também, de certa maneira, e agora podemos perceber, trouxe grande satisfação aos nossos profissionais, mas também aos utentes. Eu posso-vos dizer, e estou muitas vezes, porque a consulta externa do Hospital São José, aqui mesmo ao lado do edifício do Conselho de Administração, e eu vou lá muitas vezes e ouço muitas vezes as pessoas comentar que bom que venho cá hoje, mas já há 2 meses fiz uma teleconsulta, venho agora porque o médico me quer ver. Portanto, o próprio utente, o próprio doente ficou satisfeito com esta forma de trabalhar e eu penso que esta sim é também uma grande aposta na organização para o futuro e que temos cada vez mais que apostar nela. E depois este trabalho das equipas em espelho também mostrou que era possível, claro que há sempre um esforço de quem está, mas para que depois essa equipa que está na linha da frente possa ir para casa e vir a outra com segurança. As estruturas. Aqui, e como todos sabem, somos 6 edifícios, como vos falei,
mas alguns com muitos séculos de existência, foi necessário mudar muita coisa. Alteração em termos dos circuitos, criar em quase todos os sítios 2 circuitos bastante claros, e isso é muito importante, não só para os profissionais, para que eles se sintam seguros, como para os utentes. E nós, desde o princípio, definimos que era muito importante que os nossos utentes não deixassem de vir ao nosso hospital. Isso aconteceu na primeira fase, é verdade, não conseguimos evitar, porque tivemos cerca de uma diminuição de 7% nas consultas externas e cerca de 26% nas cirurgias, mas estamos a fazer agora, nesta segunda fase, um esforço muito grande para que as pessoas não deixem de vir ao hospital, porque o que nós notamos é que depois elas voltaram em situações muito mais complicadas, com internamento com uma demora média muito maior. Portanto, está a haver todo um esforço para que as pessoas percebam que é seguro vir ao hospital. E por isto essa necessidade de fazer algumas alterações em termos da estrutura, não só da parte ambulatória, em termos de consultas externas, do hospital-dia, mas também da estrutura dos internamentos, criar espaços, e aí houve efetivamente uma diminuição na nossa lotação, como deve ter havido em todos os hospitais, o espaçamento entre camas, o circuito de entrada, o circuito de saída, e aí foi preciso ativar e ter uma linha muito forte em termos dos nossos serviços de instalações e equipamentos para que isso acontecesse num curto espaço de tempo. Portanto, aqui neste centro hospitalar, o que eu vos posso dizer é que houve muitas intervenções estruturais, não só até em termos de alguns equipamentos modulares, como estamos agora a fazer na nossa urgência, portanto, grandes módulos para que o doente com infecção respiratória fique completamente separado de todos os outros, com uma estrutura moderna, e isso está a ser feito. Estamos agora efetivamente a fazer as mudanças, exatamente para que o doente que precisa de vir à urgência, que não tenha problemas respiratórios, possa vir e sinta que é seguro vir à urgência. Depois, a parte dos equipamentos e materiais foi fundamental. Teve que haver aqui uma gestão, e isso penso que os profissionais também sentiram, que neste centro hospitalar, efetivamente, nunca, desde o primeiro dia, e talvez porque fôssemos o primeiro a atender este tipo de doentes, nunca houve, pontualmente, poderá ter existido um estoque mínimo de uma máscara P2, disto ou daquilo, mas os nossos profissionais sentiram que nunca houve, efetivamente, falta de EPIs, e isso foi feito graças a uma gestão extremamente cuidadosa e centralizada de todos os equipamentos. Obviamente que sempre, mas sempre em articulação com o PP-CIRA e com o Gabinete de Segurança do Doente. Isto é importante dizer, porque estes 2 gabinetes foram essenciais para que tudo corresse bem, porque toda a norma que saía destes 2 gabinetes, as pessoas sabiam que tinham que ser cumpridas e eram seguras. Obviamente que sempre tiveram por base todo o normativo da DGS, mas muitas vezes foi preciso também o centro hospitalar reforçar ou ainda complementar todo o processo que vinha da DGS para uma relação de proximidade e resolução de algumas coisas muito específicas do centro hospitalar. E depois foi preciso também, obviamente, a identificação das necessidades de alguns equipamentos adicionais que foram necessários adquirir por força de todo o trabalho desenvolvido. Como vos disse, esta proteção dos profissionais foi fundamental, portanto, reforçar o reforço dos equipamentos, atualização permanente da informação sobre a correta utilização. Ainda hoje estamos a fazer, ainda hoje estamos a fazer formação. A equipa do PP-CIRA e do Gabinete de Segurança do Doente vai muitas vezes aos serviços, porque continuam a existir muitas dúvidas, até mesmo ao circuito do doente, e estamos sempre a atualizar.
o reforço da transmissão da informação, portanto, para manter os profissionais a par de todas as orientações e determinações das autoridades de saúde. É muito difícil, muitas vezes aquilo que sai da DGS e quando fazemos reuniões ou quando perguntamos às pessoas, muitas vezes essa informação não chega ao auxiliar, ao enfermeiro, e por isso a necessidade de manter este circuito de comunicação muito presente todos os dias aos profissionais e apostar no bem-estar dos profissionais, que é uma área que nós sabemos muito difícil e que nós, em termos de organização hospitalar, nunca trabalhámos muito bem. Eu estou a falar por mim, que já ando há alguns anos nisto, e é importante que as pessoas da linha da frente, eu ainda hoje dizia, a propósito dos feriados, que essas pessoas, mais uma vez, não vão ter essa benesse. Somos sempre os mesmos que não vamos ter o dia de feriado, somos sempre os mesmos que, portanto, e é preciso que essas pessoas percebam que nós estamos com elas, que percebemos as dificuldades e sempre que é possível dar-lhe algo mais do que é habitual. E a propósito disso, nós criámos logo desde o início a linha de apoio técnico, exatamente e que ainda hoje continua a funcionar, e que eu penso que mesmo passando este período de pandemia é importante. As pessoas têm dúvidas, têm dificuldades no seu dia-a-dia, e é importante que haja alguém do outro lado da linha que seja capaz de as apoiar. Portanto, estes 2 gabinetes foram criados nessa altura, tal como a linha de apoio psicológico. Ou seja, as nossas psicólogas têm efetivamente uma linha que está a funcionar, mas o que posso dizer é que a avaliação que fiz desta linha, ao contrário da linha de apoio técnico, não tem muita aderência. Eu estou convencida, e tinha há pouco tempo pensado nisto, que se calhar devíamos aqui fazer algum protocolo com outro hospital que tenha esta linha de apoio. É mais fácil, se calhar, os meus profissionais pedirem apoio psicológico a outro hospital, ou seja, do que propriamente que as pessoas aqui conhecem, estão aqui há muitos anos, e às vezes é difícil pedir este apoio aqui internamente. Portanto, esta linha funciona. Obviamente que temos tido algumas chamadas, algum apoio, mas não tanto como estamos à espera. Depois, isto também, como vos falei há bocadinho, foi uma oportunidade e há que aproveitar. Oportunidade para reorganizar os processos de produção, e quando falamos dos processos de produção, posso-vos dar o exemplo dos nossos blocos operatórios, como é que neste momento estamos a fazer a programação de tudo aquilo que era atividade cirúrgica. Obviamente que agora estamos num período de paragem e só estamos a operar aquilo que efetivamente é urgente e muito urgente, mas isso não nos impediu de fazer todo um processo reorganizativo de programação, de utilização dos blocos operatórios. Aliás, este centro hospitalar ganhou há muito pouco tempo um prémio exatamente sobre isso, e isto foi feito muito nestes meses. Dar também uma maior autonomia e responsabilidade às equipas, e interessante, das coisas mais interessantes que eu tenho para partilhar com vocês, foi a criação dos centros de responsabilidade integrados, que surgiram exatamente nesta altura. Nós, neste momento, temos vários centros de responsabilidade, temos já 3 a funcionar e 2, um que vai agora começar a funcionar em final de dezembro e os outros no princípio do próximo ano. Portanto, temos a funcionar como centro de responsabilidade o serviço de urologia, o serviço de gastro, cujas equipas estão extremamente satisfeitas, e vai começar a funcionar também o centro de responsabilidade das fraturas, a de oftalmologia pediátrico, temos o de obesidade, que infelizmente não começou a funcionar porque as instalações onde ia funcionar teve que se transformar numa enfermaria Covid, mas isto para mostrar que esta crise também e o envolvimento dos profissionais levou a que efetivamente fosse possível criar modelos organizacionais diferentes, envolver as pessoas e responsabilizar as equipas. E isso foi muito gratificante num momento tão mau como estamos a viver, perceber que podemos fazer diferente e que isto também, num momento tão mau, foi uma oportunidade.
Doutor, Não sei se Doutora estou Rosa a Matos, ocupar muito tempo, posso continuar? sem querer associar no que respeita ao conteúdo, agradecia-lhe que acelerasse um bocadinho para podermos cumprir o horário, se faz favor. Estou mesmo a acabar. Portanto, em termos da atividade assistencial, a pandemia obrigou à revisão dos processos, é seguro, e desde o início do nosso plano, que tinha duas vertentes, a doente Covid e não Covid, exatamente para permitir às pessoas, aos nossos utentes que sempre vieram ao nosso hospital e devem continuar a vir, é seguro vir. Houve uma aposta no reforço da atividade no ambulatório, permitiu-nos abrir 4 salas de cirurgia ambulatória, criar uma consulta pós-urgência, no sentido de a pessoa ser acompanhada quando vem à urgência e não necessita de ser internada, ser acompanhada pelo médico, pelo enfermeiro, via telefone e posteriormente por uma consulta se necessário. O reforço da nossa capacidade de laboratório, nós em termos de testes Covid fazemos cerca de 650 testes diários atualmente, não baixando a nossa produção nas outras áreas. Houve um reforço no agendamento dos meios complementares, sempre possível, numa relação de proximidade, próximo da casa das pessoas. Reorganizámos as nossas consultas externas, definimos, como já vos disse, o circuito doente cirúrgico, temos mais de 8 mil doentes a receber os seus medicamentos numa farmácia de proximidade, isso também foi um dos nossos grandes projetos. Apostamos na telemedicina, portanto, nas tecnologias de informação e de comunicação, no sentido de realmente aproximar quando estes tempos pedem a distância, a componente humana na ligação da tecnologia com as teleconsultas, o portal do hospital e o projeto mais próximo de si, que é um conjunto de voluntários, assente principalmente em pessoal da enfermagem, que através do telefone, do tablet, conseguem pôr os nossos doentes em contacto com as suas famílias. É um projeto extremamente interessante e só por brincadeira vos posso dizer que tivemos uma utente que assistiu ao casamento da filha, dado que não podia estar presente, e este projeto mais próximo de si permitiu que ela, através de vídeo, conseguisse ver e participar no casamento da filha. Sobre o que já aprendemos, portanto, a abordagem de prestação de cuidados com maior proximidade ao cidadão, ao nosso cliente, a necessidade de repensar o modelo assistencial para, efetivamente, evitar desperdícios de recursos e aí perceber quais são os cuidados essenciais e quais são aqueles que são necessários. Portanto, aí está na definição dos processos que tivemos que rever e que isso também nos ajudou a perceber. A necessidade de preparar as infraestruturas para situações similares, portanto, uma capacidade de expansão muito ágil, que nós, como sabemos, não tínhamos, que é planeamento, é flexível, o que hoje decidimos amanhã pode já não ser verdade, temos que nos adaptar para essa nova realidade, portanto, tem que haver aqui uma coordenação e ação muito, muito rápida e muito flexível. Muito obrigada, espero que tenha correspondido, mas agora estou disponível para se quiserem fazer alguma pergunta. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rosa Valente Matos. A sua disponibilidade, eu agradecia que aguardasse para o fim. Penso que seria preferível passarmos à intervenção da doutora Teresa Sostelo, que é atualmente Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, e que, eu não sei se ouvi ali um desafio direto ou indireto de colaboração relativamente ao apoio psicológico. Se cá sou eu que estou a imaginar, mas não sei se faz sentido. Eu peço desculpa porque agora disseram que eu demorei 30 minutos. Eu peço imensa desculpa. Não tenho que pedir desculpa, somos todos assim. Doutora Teresa Sostelo, por favor. Olá, boa tarde. Eu vou alterar um bocadinho a minha comunicação, uma vez que preparei mais, aquilo que me disseram era que tinha que ser uma organização do hospital em função da pandemia, isto é, o que é que a pandemia trouxe de novo para o hospital. Naturalmente, para nós foi uma alteração grande, mas de qualquer modo queria dizer que nós somos um centro hospitalar, entre aspas, porque resultou o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, resultou da fusão do Miguel Bombarda com o Júlio de Matos. Naturalmente que o Miguel Bombarda já não existe
E o que aconteceu em 2010 foi a integração das pessoas que trabalhavam no hospital aqui e dos doentes crónicos e dos doentes da forense. Os doentes crónicos significa que nós temos, para além dos 250 doentes agudos, temos cerca do mesmo número de doentes crónicos, isto é, somos um grande lar. O grande desafio e a diferença deste hospital para os outros é que os outros hospitais não têm doentes residentes, não é? E a psiquiatria dos outros hospitais também não tem doentes residentes, só tem doentes agudos, e nós temos, metade praticamente da nossa lotação, são doentes residentes, são doentes que não têm, que vivem no hospital. Portanto, temos um lar muito grande e que nos traz grandes preocupações nesta altura, naturalmente, porque não só pela idade, mas também pela incapacidade para perceber e manter as medidas que devem tomar de proteção, naturalmente. E, portanto, é uma preocupação acrescida. É um hospital psiquiátrico, naturalmente, como sabem, e que tem vários NICs na comunidade. Hoje falamos muito de núcleos de intervenção comunitária, mas este hospital já tem, há muito tempo, 7 núcleos de intervenção comunitária. Em Torres Vedras, em Mafra, em Odivelas, em Graça, na Graça, Sacavém, e tinha em Vila Franca, mas mudou para outra área. E, portanto, faz intervenção ambulatória, só tipo de ambulatório, e na comunidade, junto das outras estruturas, dos centros de saúde, das câmaras. Portanto, há sempre uma intervenção, uma integração maior de cuidados e das ajudas todas que a saúde precisa, quer da área dos outros ministérios. A nível local tem sido, na experiência com estes núcleos, tem sido mais fácil. E havendo maior proximidade também é muito melhor para os doentes. De resto, a área ambulatória deste hospital é grande, naturalmente, consultas, sobretudo, e depois tem uma diversidade muito grande. Para mim foi uma novidade, porque eu não conhecia esta área e não conhecia este hospital. Eu julgo que os outros hospitais psiquiátricos não têm esta panóplia de oferta de cuidados que este hospital tem. Dentro da área da reabilitação, ele tem uma grande oferta de cuidados de áreas que ajudam o doente ambulatório a manter-se ativo, saudável, atento com a sua capacidade cognitiva, nomeadamente, eu nem sabia que se tratavam tantos doentes por vias tão pouco tradicionais, naturalmente, que é a dança, o teatro, as artes, todo o tipo de artes plásticas, manuais, de pintura. Temos muitas áreas de audiovisuais que eles trabalham e que gostam de produzir e de serem produtores de filmes e daquilo que eles pensam e da poesia. E temos também uma rádio, temos uma série de atividades que são, no fundo, zonas de terapia ocupacional, em que, onde os doentes, alimentação, confecção de alimentação, de costura, temos também formação profissional para os doentes, temos cuidados para os doentes que têm uma intervenção mais longa, temos cuidados que se vão treinando, se faz o treino da autonomia dos doentes, isto é, este tipo de doentes perde muitas vezes muitas das capacidades para depois ser reinserido na comunidade. Esta é que é a grande questão. Estes doentes são um bocadinho escondidos e tudo isto é um bocadinho, a psiquiatria continua a ser um mundo que está muito fechado, não porque o hospital queira ser fechado, mas porque a própria comunidade não está muito interessada em reconhecer que todos nós, em qualquer momento da nossa vida, temos um problema de saúde mental. Mas não queremos reconhecer, e há uns que têm de uma forma mais grave, que precisam de um acompanhamento do hospital e de serem internados,
e de ser depois recuperados e reinseridos na comunidade. Este é que é o grande problema. O grande problema da psiquiatria é conseguir reinserir os nossos cidadãos, aqueles que estão doentes, na comunidade. E nessa matéria, também este hospital tem, eu tenho que dizer que não tenho mérito nenhum, portanto estou a falar à vontade, tem o treino de autonomia, criou várias residências em que vai treinando, à medida que os doentes vão manifestando as suas capacidades para estar mais atento e mais capaz de ser autónomo nas atividades de higiene, da sua vida diária, de contar dinheiro, de ser capaz de sair e de fazer uma compra naturalmente acompanhado, à medida que se vai verificando essa autonomia, eles têm casas, existem residências cá dentro que vão mudando de um lado para o outro e que têm autonomia, vão aumentando o grau de autonomia. E as residências onde nós temos já as pessoas com uma autonomia considerada muito boa, são na comunidade. Nós temos aqui em Alvalade, nós estamos em Alvalade e é em Alvalade que nós temos residências nossas onde pomos de facto os nossos doentes com maior capacidade de autonomia. E depois temos parcerias com a comunidade no sentido de lhes arranjar um trabalho protegido, que lhes damos, enfim, ferramentas através da formação profissional que lhes damos e da outra formação toda que também lhe damos, em costura, em carpintaria, enfim, no fundo encontramos uma ferramenta que as pessoas gostem para desenvolver e que tenham essa capacidade e que fazem coisas fantásticas, não é? São ótimos profissionais. E tentamos um emprego protegido e tentamos também que haja capacidade para lhes dar, para se lhe entregar uma casa. Estamos ali com um projeto de colaboração com a Câmara de Outsourcing e, portanto, de também esse projeto ser não só para os sem-abrigo, não é? Os sem-abrigo é muito importante tratar deles e nós também os temos cá e também temos uma atenção especial aos sem-abrigos e uma área especial para os sem-abrigo, mas também todos os outros precisam de ter uma oportunidade, quando não têm na sua própria família, uma oportunidade de ser reinseridos na comunidade. E, portanto, estas áreas são áreas que são normalmente desconhecidas, são áreas da reabilitação, estão todas integradas na reabilitação, e a reabilitação é, de facto, este mundo grande e aquilo que eu digo, muitas vezes até sendo, se calhar, menos politicamente correta ou menos correta em termos daquilo que seria de esperado da Presidente do Conselho de Administração deste hospital, dizendo que este hospital tem uma área que pode ser e deve ser partilhada com os outros, que é a área da reabilitação. Poucos hospitais, ou nenhum, tanto quanto eu saiba, têm capacidade, tendo psiquiatria, têm capacidade para reabilitar os seus doentes desta forma. E estas áreas todas, que foram crescendo e que foi a junção de dois hospitais grandes, não é? Dois grandes hospitais tradicionais, enfim, sem apoio. É bom que também nos lembremos que também não tem outras vertentes que eram muito importantes. Isto é um hospital muito especializado. Eu não sou uma fã de hospitais especializados, não sou, porque acho que são especializados neste sentido, têm uma especialidade e têm dois internistas que vão fazendo o seu trabalho. Cada vez que o doente precisa de mais alguma coisa, porque precisam de muitas outras coisas, vão à urgência do hospital. Nós temos uma parceria importante com o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central e temos tido sempre ótimas relações. De maneira que a doutora Rosa sabe que está perfeitamente à vontade no dia em que entender que é útil utilizar as nossas linhas de apoio para os profissionais, que também as temos, também as criamos e têm sido utilizadas pelos profissionais. Sei perfeitamente que esse problema existe, isto é, muitas vezes as pessoas não querem usar, enfim, a prata da casa porque não querem dar a conhecer as suas fragilidades, não é? E, portanto, entendidas como fragilidades que não devem ser conhecidas, não é? E, portanto, eu percebo isso muito bem e claro que estou disponível, quer para a doutora Rosa, especialmente para o Centro Hospitalar, porque, de facto, é para onde nós também temos a nossa urgência lá, são eles que nos aturam sempre em relação ao Covid e aos doentes com Covid e às análises e fazer as análises aos profissionais,
são eles, de facto, que nos tratam dos doentes que não têm só, que não tratam da patologia psiquiátrica, mas precisam do resto, é o Centro Hospitalar Centro Hospitalar Sanitário Central que nos faz esse, que nos presta esse serviço. E, portanto, temos sempre essa relação muito próxima e estamos sempre disponíveis, como estamos com os outros, digo desde já, estamos também com os outros. Doutora Teresa, quero apressá-la um bocadinho. Temos 20 minutos e o Carlos Andrade Costa ainda tem direito a 15 minutos desses 20. Muito bem, senhora. E então eu só lhe quero dizer que, em relação à pandemia, nós começamos um bocadinho, se calhar eu fui alertada um bocadinho mais cedo do que imaginava, porque começamos por receber os repatriados neste hospital e, portanto, alguns repatriados, não foram todos para cá, ficaram também no Polido, e nessa altura nós percebemos que aquilo não era a brincar. Os relatos dos nossos concidadãos eram, de facto, um bocadinho assustadores. E, portanto, tivemos que preparar as pessoas e a primeira questão que se pôs no hospital psiquiátrico é preparar pessoas para saber lidar com doentes que possam estar, eventualmente, com vírus, com o SARS-CoV-2. Isso foi para nós sempre um desafio e tem sido, porque as pessoas neste hospital nem sequer utilizavam EPIs, não era normal utilizar nenhum EPI, e tivemos que os preparar, que os ensinar e dar sistematicamente, a dar formação e a insistir e a demonstrar, e tivemos que comprar, naturalmente com as dificuldades que todos tivemos, mas que a ARS teve um papel preponderante, e essa formação e a insistência não foi só com os nossos profissionais, foi também com os nossos doentes e com as famílias, com os nossos utentes, que não só os agudos, mas sobretudo os outros doentes, os residentes. E, portanto, esse foi um desafio importante, continua a ser. Há sempre um medo maior dentro aqui, porque estamos a falar de uma área predominantemente ou quase só psiquiátrica, e, portanto, lidar com uma doença infectocontagiosa é uma coisa que está para além daquilo que gostariam e que era expectável. E, portanto, essa formação teve que ser dada, para além de todos os documentos que foram feitos e partilhados e divulgados, tem que haver da nossa parte sempre uma atenção muito grande aos profissionais e aos doentes, no sentido de saber se eles estão a se sentir seguros, de o que é que lhes falta, que tipo de apoio. Nós temos tido sempre a preocupação desde o princípio de partilhar toda a informação que temos, toda, e de divulgar quem é que está positivo, quantos estão positivos, onde é que estão, se tiveram, nunca nenhum dos nossos profissionais nem doentes estiveram internados no sentido, por causa da SARS-CoV-2, felizmente até hoje, e portanto divulgamos esta informação. Eu partilhei sempre o meu telemóvel com os profissionais, se quisessem podem falar comigo quando quiserem pedir ajuda, ligo para as pessoas que estão em casa e que estão positivas, por exemplo, ou que estão em isolamento profilático, saber se precisam de alguma coisa. Portanto, há um apoio, há uma preocupação grande para que as pessoas percebam que estamos a cuidar delas, que nos preocupamos com elas e que podem dispor que o Conselho de Administração não está aqui só para dar ordens e não está aqui para partilhar com eles, para estar ao lado deles, naturalmente para gerir a instituição, o melhor que sabe e o melhor que pode, mas desenvolvendo, enfim, todas estas partilhas que são importantes e que dão segurança às pessoas e aos doentes. Por isso, para nós até hoje conseguimos lidar relativamente bem com estas questões e esperamos continuar a poder manter os nossos doentes e os nossos profissionais o mais protegidos possíveis e o mais atentos a tanto mais que temos já uma esperança no horizonte que é a vacina, mas isso só nos pode motivar para sermos muito mais responsáveis e termos uma prudência acrescida para nos conseguirmos manter bem até que a vacina chegue. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Carlos, não sei se roubei muito tempo. Roubar não roubou e não foi muito tempo. Doutora Teresa Sotelo, muito obrigado. Sem demoras, passando ao doutor Carlos Andrade Costa, Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Por favor. Bom, de novo, boa tarde a todos. É obviamente um gosto estar aqui nesta participação com pessoas que tanto estimo.
nomeadamente as minhas colegas, mas também o Dr. João Oliveira, que eu conheço praticamente desde os meus primeiros dias de vida no Ministério da Saúde, porque a minha primeira casa, e eu ainda considero a minha casa de coração, foi o IPO de Lisboa, onde tive eventualmente os 4 melhores anos da minha vida, sob o ponto de vista de uma aprendizagem intensíssima. Eu que era um miúdo, numa casa austera, conservadora, que olhava mal gente tão jovem, e portanto, mas acabaram por ser 4 anos absolutamente marcantes para mim, e muito do que eu ainda hoje faço é aquilo que então aprendi no IPO de Lisboa. Mas, obviamente, também não deixo de olhar, como todos nós, para esta experiência de organizarmos as nossas instituições, ou as instituições que servimos para a pandemia, para o combate à pandemia, com a experiência toda que cada um de nós traz, mas também percebendo que esta pandemia e as características da doença que a constitui é de tal forma tão particular que cada casa teve que se organizar de uma forma muito específica, muito concreta, em razão das características e em razão dos recursos que dispõe. E, portanto, dificilmente encontraremos hospitais que se organizaram da mesma forma, porque as características e o apelo dos recursos é tão intensa que cada casa tem que usar ao máximo todos os recursos que tem. E nós apercebemos, nós do Centro Hospitalar do Médio Tejo, apercebemos por volta de janeiro que estávamos a olhar para uma coisa nova. Vinha aí uma coisa nova. Até porque a forma como a China comunica com o Ocidente dizia-nos isso, quando todos nós, e eu penso que todos nós ainda temos na imagem, aquele aglomerado intensíssimo de gruas a construir um hospital que as autoridades chinesas não tinham que estar pronto em 10 dias. Costuma-se dizer que uma imagem é mais do que 1000 palavras. E eu acho que a partir daí o Ocidente teve a resposta que queria sobre o que aí vinha. Quando viu dezenas e dezenas de gruas a trabalhar em cima umas das outras para construir um hospital em 10 dias. Isto é a forma subtil que a China teve de nos dizer: preparem-se. E, portanto, nós percebemos que rapidamente, todos nós, nos percebemos que rapidamente nos tínhamos que preparar. Bom, imediatamente fizemos aquilo que todos fizeram também, que foi ir à procura de ventiladores, porque percebemos, as imagens que vinham da China punham um acento muito tónico nos ventiladores. E nós fizemos uma encomenda de ventiladores que, obviamente, ficou esmagada com a encomenda do Estado alemão, do Estado espanhol e por aí fora, a um fornecedor alemão. E foi graças quer ao nosso embaixador em Berlim, o Ribeiro de Menezes, quer ao secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, que conseguimos aqui fazer a capacidade da pequena encomenda de ventiladores do CHMT ser considerada no meio de milhares de ventiladores que o Estado alemão estava a encomendar à sua própria, a uma empresa alemã, e o Estado francês e o Estado espanhol e por aí fora. E, portanto, nós constituímos ainda em fevereiro um grupo de trabalho com quem tomámos todas as decisões até hoje. Esse grupo de trabalho tem os diretores do departamento, tem os enfermeiros coordenadores dos departamentos, tem a farmacêutica, tem a responsável pelo gabinete de comunicação, tem a presidente da Pepsira, e, portanto, foi com eles que tomámos um conjunto de decisões, ainda é hoje com eles que tomamos um conjunto de decisões, nomeadamente, por exemplo, uma decisão que causou alguma admiração, que foi tirar a maternidade da unidade hospitalar de Abrantes e pô-la em Torres Novas, precisamente para podermos fazer obras no piso da maternidade em Abrantes e voltar a pôr a maternidade em Abrantes de uma forma que desse toda a segurança, porque na altura lembramos-nos todos que havia uma série de polémicas ainda sobre aquilo que seria as orientações da DGS e da Organização Mundial de Saúde sobre a questão da grávida, a grávida positiva e a relação de primeiras horas com o seu bebê. E, portanto, foi necessário agir numa série de frentes. Criámos uma unidade, o Hospital de Abrantes, que ficou maioritariamente afeto ao Covid, ao tratamento de doentes Covid. E pudemos deslocar para Tomar e pudemos deslocar para Torres Novas aquilo que era toda a outra atividade, de forma a que o Centro Hospitalar do Médio Tejo nunca parasse. E, de facto, nunca parámos. Ainda não parámos. Ou seja, mesmo no tempo em que era suposto estarmos parados, significativamente parados, nunca parámos os hospitais de dia, nunca parámos a cirurgia, a urologia, a cirurgia geral, a oftalmologia, nunca parámos. Porquê? Porque desviámos tudo
aquilo que era cirúrgico, maioritariamente, para tomar. Muitos dos hospitais de dia para Torres Novas, onde temos uma unidade de diálise com 22 postos, e, portanto, não se podia abandonar os doentes de diálise, onde teve que se criar condições acrescidas, porque, obviamente, todos nós sabemos o que é o impacto desta pandemia ou desta infecção pelo SARS-CoV em doentes hemodializados. E, portanto, aquilo que procurámos fazer foi, a pouco e pouco, percebendo o que é que podíamos fazer. E também percebemos muito rapidamente que tínhamos que investir nos testes, ou seja, diferenciar bastante aquilo que já era um laboratório bastante diferenciado, o nosso laboratório de patologia clínica, e diferenciá-lo de tal forma que nós hoje fazemos só para a cidade de Lisboa e cintura de Lisboa 1000 testes por dia. Ou seja, há várias semanas atrás, quando a ARS nos ligou a perguntar se podíamos dar uma cota diária para fazer testes, e nós dissemos 600 por dia, bom, no dia a seguir estávamos a fazer 1000. E hoje fazemos 1000, 1100 por dia para todas as autoridades de saúde de toda a região de Lisboa. E, além desses 1000, 1100 por dia, ainda fazemos tudo aquilo que precisamos. Temos uma política muito agressiva. Alguns acham que é agressiva demais. Eu, pessoalmente, acho que não é agressiva demais em relação à testagem dos profissionais e à testagem dos doentes. Qualquer profissional que sinta a necessidade, não precisa de justificar, qualquer profissional que sinta a necessidade de ser testado tem um mecanismo próprio para desencadear a sua própria testagem. E, portanto, as pessoas não têm que se justificar porque é que sentem a necessidade, enquanto profissionais de saúde, de serem testadas. Não têm que justificar. Têm apenas que ir ao seu computador e utilizar o instrumento que têm para desencadear o processo. Em relação aos doentes, também temos alguma política agressiva, ou seja, o doente é testado, obviamente, antes de entrar, mas depois, 3 dias depois de estar internado, é retestado. Porquê? Porque percebemos que alguns doentes positivavam, porque faziam o teste de admissão ao internamento na fase em que não tinham ainda carga viral suficiente para testar positivos, e, portanto, percebemos que depois positivavam, ao fim de 3, 4 dias estavam positivos. E, portanto, isso põe em risco não só os outros doentes, como toda a equipa de prestação de cuidados. E, portanto, adotámos a dupla testagem do doente. E, portanto, o doente é atestado à entrada e é atestado entre 3 a 5 dias após o internamento. E, portanto, eu pessoalmente não considero que isto seja uma medida um bocadinho agressiva. Acho que é, acima de tudo, uma medida protetora dos outros doentes, do próprio doente e de toda a equipa da prestação de cuidados. Obviamente que incentivamos muito também a produção da atividade cirúrgica. Nós estávamos, antes da pandemia, em cerca de 70% da nossa atividade cirúrgica era já ambulatório. Neste momento estamos na casa dos 75%, também não podemos ir muito mais do que isso. Mas neste momento 75%, 76% da nossa atividade cirúrgica é já ambulatório, o que permitiu criar também aqui condições para não parar. Por outro lado, percebemos, como todos, que a capacidade de cuidados intensivos era fundamental em todo este processo de combate à pandemia e de salvar vidas nesta pandemia. E, portanto, entregámos ao nosso serviço de medicina intensiva todo um piso do Hospital de Abrantes. E, portanto, demos capacidade para os cuidados intensivos poderem mais do que duplicar a sua dimensão e, portanto, em situações excepcionais, esperemos não chegar lá, podem ir até às 32 camas. E, portanto, mantendo ainda, obviamente, as condições para não Covid, para cuidados críticos a doentes não Covid. E, portanto, nós hoje sempre tivemos uma política muito aberta, porque, felizmente, nunca tivemos uma incidência muito grande na nossa população. E, portanto, a capacidade que tínhamos era uma capacidade que permitia acolher doentes de outros lados. E, por exemplo, até à semana passada, o segundo concelho que mais internava doentes positivos do CHMT era Sintra. E depois Cascais, e depois Lisboa. E só depois é que apareciam os concelhos da nossa área, felizmente. Hoje não, isso hoje está-se claramente a alterar. Hoje os concelhos da nossa área também já aparecem logo nos lugares cimeiros, ainda que Sintra também lá esteja, ainda que Cascais também lá esteja, ainda que Lisboa ainda lá esteja. Ou seja, nesta visão de que não somos cada um de nós a cuidar dos nossos doentes, somos todos a cuidar de todos os doentes. Ou seja, acho que esta é a grande lição desta pandemia. É todos a cuidar dos nossos doentes, porque os nossos doentes, são os nossos concidadãos do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, se eu tenho capacidade, eu tenho que a pôr ao serviço de todos, seja de Bragança, como é ainda há dias, seja do Algarve, seja de Abrantes, ou seja de Torres Novas. Este é um princípio de abertura universal para todos os utentes do SNS, porque nós somos pagos pelos contribuintes para servir os contribuintes. Nada mais do que isso. Bom, espero não ter excedido a sua condescendência, Dr. João, e fico-me por aqui.
não pode classificar por condescendência, não é condescendência nestas circunstâncias. Julgo que estamos acima da hora, temos 4 minutos. Eu gostaria de realçar 2 aspectos que me parecem determinantes. De facto, é impossível fazer 3 intervenções deste ano e pelos vistos, isso tinha sido especificamente pedido, mas sem relacionar com a época que temos vivido, com estes meses de resposta à crise, com diversas formas e todas elas muito imaginativas. O que eu gostaria de realçar de tudo isto é que estou muito de acordo, e isto foi comum nas 3 intervenções, que a resposta hospitalar à crise, seja ela neste estabelecimento, seja naquele, permitiu modificar completamente, ou pelo menos abrir janelas sobre a modificação do relacionamento das diferentes profissões e dos profissionais com a hierarquia intermédia, com a gestão intermédia e com as direções centrais dos hospitais. Eu julgo que disso nos vai ficar uma lição muito forte, que eu sobre a qual eu gostaria de vos ouvir, mas receio não termos tempo. De qualquer modo, talvez aqui fique para uma próxima oportunidade, como transportar, como fazer, como manter nos tempos futuros esta dinâmica de interação que caiu em cima de ou por outra, que modificou um relacionamento interno dos hospitais, onde eu presumo que havia grande rigidez, grande cristalização na fluência da comunicação interna, como a doutora Rosa Matos salientou, que foi alterada. Isto parece-me que é potenciador de grandes modificações do funcionamento dos hospitais para melhor. E pode criar um novo estilo eu não queria repetir a palavra de governação, mas pelo menos um novo estilo de relacionamento interno com potencial para qualificar muito o que fazemos. Isto porque julgo que todos puderam, isto é engraçado, porque isto tem que ver com as fragilidades, penso eu que tem muito que ver com as fragilidades que os conselhos de administração tiveram que sinceramente mostrar aos seus profissionais no decurso de estruturas que foram estabelecidas, como por exemplo no Hospital de São José, no centro hospitalar, que a doutora Rosa Matos nos descreveu, estas reuniões das quais saíam permanentemente, onde a ligação entre a direção e os diferentes decisores, mesmo que não pertencessem à hierarquia, a proximidade que passaram a ter com os profissionais que deviam sair dali, as decisões maturadas, refletidas e, sobretudo, honestas, sinceras, correspondendo visivelmente a uma resposta, a uma ameaça que estava presente e que, portanto, não iludia. A resposta que estava a ser dada não iludia. Eu julgo que isto foi descrito, foi bem descrito, foi aflorado por todos vós. Há um diferente relacionamento entre os profissionais que vem desta crise e que eu acho que temos que capitalizar. E o outro aspecto, também não despiciando, é o da nova forma dos hospitais perceberem que são interdependentes. E eu nisto julgo que foi constante nas 3 intervenções. Todos nós falávamos disso há muitos anos, todos nós queríamos praticar isso há muitos anos. A crise levou-nos à concretização de muitas colaborações, é claro que pressionadas, desregradas se calhar, mas destes 2 aspectos, o novo relacionamento interno entre as diferentes profissões e a transparência no funcionamento das hierarquias, por um lado, e por outro lado, o maior e mais qualificado relacionamento entre os hospitais, são 2 grandes lições que nos vão ficar e que gostaríamos, e que todos nós temos que perceber como é que capitalizamos e tornamos definitivas na nossa vida hospitalar. Fica de fora uma outra coisa que o Centro Hospitalar Psiquiátrico se calhar desenvolveu um bocadinho mais, que é este relacionamento, quer com os cuidados primários, quer com a periferia, que continua, quanto a mim, a ser a grande pecha do Serviço Nacional de Saúde, quanto a mim, se calhar, quanto a vós e quanto a muitos de nós, onde temos todos que melhorar bastante. O Dr. Matoso não nos vai condenar por atraso, acho que só ultrapassámos 1 minuto, tenho pena de não podermos discutir um pouco mais entre nós, mas julgo que a sessão foi valiosa. Muito obrigado a todos e até breve. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Obrigado. Com licença. Com licença.